Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento. Você tem a oportunidade, a partir deste momento, de ficar sintonizado com os assuntos que estamos trazendo hoje nesta edição. Você nos acompanha pela Rádio Universitária Unicesumar, RUC FM 100.1 e também pela TV Unicesumar 28.1, canal aberto, e 21 no canal a cabo na net. Hoje o assunto o assunto de hoje vem despertando principalmente para as pessoas que não tinham as devidas informações sobre glaucoma, estão tendo condições de saber um pouco mais e estão assustadas com algumas situações que diz assim: glaucoma e cegueira, muito próximo. Glaucoma não faz cirurgia, será? Glaucoma não é algo que você adquire, pode ser hereditário. Será? Então hoje tenho a oportunidade de falar com a doutora Juliana Almudin. Ela é médica oftalmologista e tem na sua grade curricular a especialidade também em glaucoma. Preste bastante atenção, eu estou falando pausadamente porque alguns dos nossos ouvintes aí da rádio nos solicitaram isso também. Olha, o Val fala meio rápido, a Laine fala rápido. Por quê? Essa rapidez que nós colocamos às vezes aqui num programa de televisão, nós temos um determinado time, um tempo, mas eu sei que eu preciso também pensar em você que está nos ouvindo, onde estiver, tá bom? Então é isso, gente. Tamanhinho aí de um breakzinho e eu já volto com mais comunidade do conhecimento para todos nós. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, de volta também com assuntos interessantes que enriquecem, sem dúvida alguma, o meu dia a dia e vai, sem dúvida alguma, enriquecer o seu também. O assunto de hoje é um tema bastante pesquisado. Eu estava falando já na abertura que algumas pessoas procuram lá o Dr. Google e se assustam com algumas informações. Essas informações, elas necessitam ter a validação de um médico especialista. E é por isso que eu tenho a oportunidade de trazer a médica oftalmologista que tem especialidade em glaucoma para conversar com a gente. Eu estou falando da médica oftalmologista Juliana Almudin, do Hospital Almudin, aqui em Maringá, do Provisão Hospital de Olhos, que fica ali no Hospital Almudin. Doutora, é uma honra tê-la aqui com a gente e ainda mais num momento como esse, que há uma preocupação, foi e é assunto de vários podcasts, de várias matérias, e também de pesquisas científicas, que é o glaucoma. Essa é uma especialização que a senhora tenha aí no seu currículo. Glaucoma é algo que ocasiona estranheza nas pessoas e até mesmo medo.
Primeiramente, muito prazer estar aqui com você hoje. E é muito importante a gente divulgar informações sobre o glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa, uma doença sem sintomas e é a principal causa de cegueira irreversível hoje no mundo. Então, o que nós vemos no consultório, na verdade, acaba sendo muitas pessoas com diagnóstico tardio e que acabam ficando cegas realmente por não ter a informação. Essa informação não pode ser uma informação de pesquisa do Dr. Google, não, né, doutora? De forma alguma. O diagnóstico do glaucoma, ele geralmente é feito durante uma consulta de rotina. É muito comum o paciente vir se queixando de uma baixa de visão, achando que é apenas um óculos que tem que ser trocado e, na verdade, não. A doença, por ser silenciosa, ela vai tirando a visão de uma forma lenta, progressiva e da periferia para o centro, ou seja, de fora para dentro. Então, o paciente vai perder essa visão lateral, essa periferia de visão, e essa visão vai fechando, até que quando o paciente nota, já está afetando o centro da visão. E o grande problema é que a visão que a gente perde não volta mais. Eu também tenho uma pergunta relacionada a isso. A pessoa perdeu a visão, como a senhora mesmo disse, daí não tem como remediar, ela tem como estabilizar. O que perdeu, perdeu. Aí vem a pergunta, e cirurgias? Existem cirurgias para glaucoma, porém a cirurgia não tem cura. Acho que para entender um pouquinho melhor sobre como funciona o tratamento, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a doença, o que causa essa doença. Então, o que acontece? Dentro do nosso olho, a gente tem uma circulação. Como nós temos uma circulação no corpo... Eu tenho aqui um computador. Você quer tentar ver alguma coisa aqui ou não precisa agora? Vamos sim, vamos lá. Então tá bom. Eu tenho aqui e essas imagens as pessoas vão ter oportunidade e detalhar daquela forma como nós falamos no início. Tem muitas pessoas também nos escutando, né, pela rádio. Sim. Né, e é interessante procurar. Então, pois não, doutora? O que acontece? Procurar... dá essa noção também para eles, né, sobre os olhos. Sim. Dentro do nosso olho a gente tem uma circulação. Como nós temos uma circulação no corpo, a gente tem uma circulação no nosso olho também. E nós temos um líquido que é chamado de humor aquoso. Esse líquido é como se fosse o nosso sangue. Ele circula no olho todo e vai levando nutrientes para o olho. Então, quando nós temos a pressão do olho alta, nós temos dois problemas. Ou esse líquido está sendo produzido de uma forma excessiva pelo olho, ou os canais por onde esse líquido circula são mais estreitos do que o normal, ou os dois problemas juntos. Então, muito líquido sendo produzido e sem circular da forma correta, vai acumulando lá dentro do olho. Como o espaço é pequenininho, vai causando o quê? Esse aumento da pressão, porque vai acumulando líquido lá dentro, o espaço é pequeno, sobe a pressão. Então, essa pressão do olho, quando fica alta, é sinal de que os nutrientes não estão circulando de uma forma correta no olho todo. E aí começam a faltar nutrientes no nervo óptico, que é um nervo que a gente tem lá no fundo do olho, e esse nervo leva a nossa visão até o cérebro. Então, essas células vão morrendo pela falta de nutrientes, e aí começa a perda da visão. E a visão a gente vai perdendo de uma forma lenta, progressiva e de fora para dentro. Ou seja, da periferia para o centro. Então, a pessoa realmente só vai notar a doença quando já está realmente avançada. E aí que é o grande problema, que essa visão que foi não volta mais. Então, a gente começa a perder a visão superior, depois começa a pegar a parte de baixo do campo de visão, essa visão vai fechando, até que, na verdade, se apaga, que é quando a gente chega realmente à cegueira. Então, quando a gente fala em controle do glaucoma, é o quê? É diminuir a pressão dos olhos. E para diminuir a pressão dos olhos, existem várias formas. E por que tem várias formas? Porque a gente não tem o que é 100% eficaz. Então, a gente começa o tratamento com colírios, com laser, que vão diminuir a pressão dos olhos. Quando a gente não consegue com tratamento clínico, existem as cirurgias. E existem vários tipos de cirurgias. Isso depende do nível que está esse glaucoma, de como está essa pressão, de como está a perda de visão desse paciente.
Então a gente vai para a cirurgia quando a gente não consegue controlar a progressão da doença com a medicação. Mas essa cirurgia, ela não tem assim muita conotação com o transplante de córnea, nada disso. Não, nada. Uma coisa não tem nada a ver, perdeu a visão, não é um transplante de córnea que vai fazer com que essa visão retorne. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. A córnea é uma outra estrutura no olho. No glaucoma é o nervo óptico. A córnea é na frente, então o transplante ele ajuda sim em doenças corneanas. Certo. E no glaucoma, quando a gente vai para uma cirurgia, o intuito não é melhorar a visão, é a gente estabilizar a pressão para estabilizar a doença e não progredir a perda da visão do paciente. Uhum. E mesmo com a cirurgia, o paciente pode ter um aumento da pressão, pode ter que voltar aos colírios novamente e pode até, inclusive, para uma outra cirurgia. Eu costumo comparar muito com meus pacientes a pressão arterial. Por exemplo, a pressão arterial se fica alta, você pode ter um derrame, você pode ter um infarto e você pode morrer. Uhum. O fato de você for lá, né, no seu cardiologista e colocar, por exemplo, um marca-passo, uma válvula, não quer dizer que você está salvo e que nunca mais vai ter um infarto, que nunca mais vai subir a pressão. Uhum. E no glaucoma é a mesma coisa. Então a gente vai para a cirurgia com o intuito de tratar essa doença, tentando estabelecer ela para que ela não progrida e não piore a visão. Eu vou pedir para que a gente tenha um tempinho aí para colocar um pouco mais de informações no nosso programa, no Comunidade do Conhecimento, um pequeno intervalo, mas retornaremos logo em seguida conversando com a médica oftalmologista, a doutora Juliana Almodin. O tema de hoje, glaucoma. Muito importante o que nós vamos falar logo após esse intervalo. Volto já com o Comunidade do Conhecimento. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, de volta também a esse bate-papo, a nos inteirarmos um pouco mais sobre o glaucoma. O glaucoma, como a doutora Juliana Almodin disse, é uma doença silenciosa. E se ela é silenciosa, vale muito a pena você procurar sempre o seu oftalmologista. Essa procura, essa busca, ela é tão importante como eu estou utilizando uma palavra que certa feita a senhora falou para nós. Como você vai ao dentista para cuidar, você também tem que cuidar da visão. Não adianta ir ao dentista já com o dente cariado ou com alguma situação. O importante é você fazer um acompanhamento e estar, pelo menos no oftalmologista, periodicamente também faz parte, né, doutora? Verdade, Val. Na verdade, o indicado é uma consulta anual para prevenção. Uhum. Tá? E o primeiro exame, na verdade, a gente indica aos 2 anos de idade. Na verdade, é o teste do olhinho quando a criança nasce, depois você não vê nenhuma alteração, nada que chame atenção, por exemplo, aqueles olhinhos tortos, os leucomas, né, falando-se muito em retinoblastoma ultimamente. Segunda consulta com 2 anos de idade, depois anualmente, um check-up. Uhum. Nós temos o oftalmologista que ele tem um segmento, que é o segmento de crianças, mas creio que todos os oftalmologistas, ele tem capacidade, tem habilidade para também fazer um exame em criança, né, doutora? Porque não são todos os municípios que nós estamos chegando e outros que estão nos sintonizando que tem um médico especialista dentro da oftalmologia para crianças. Assim, qualquer oftalmologista vai fazer um exame básico e com certeza se tiver uma indicação, se ele vê que tem alguma coisa realmente que chame atenção e que precisa se oftalmar um pediatra, aí sim ele acaba encaminhando, mas uma avaliação geral qualquer oftalmologista pode fazer. Lembrando, oftalmologista. Tá bom. Com esse lembrando, oftalmologista, nós temos tido algumas situações aqui na região, não se difere do resto do estado, né, do restante do estado e também alguns da federação, que
alguns profissionais, eles estão visitando, principalmente escolas, e chegam até levar o nome de doutor, né? Olha, o doutor vem aqui para ver o olhinho, mas nem sempre é um médico oftalmologista, e sim uma outra área, mas essa outra área não consegue identificar doenças como o glaucoma, né, doutora? Exato. Infelizmente, a gente tem visto, na verdade, esse profissional é o optometrista. O optometrista é o profissional que deve trabalhar dentro da ótica, na verdade, na confecção de lentes, tá? E a gente vê alguns optometristas que têm feito o exame oftalmológico. Isso é totalmente errado. O exame oftalmológico deve ser feito por um médico oftalmologista. As pessoas acham que a gente só faz, na verdade, troca de óculos. Não é isso. Existem uma série de doenças nos olhos e doenças que podem levar à cegueira. E algumas vezes a gente consegue fazer, inclusive, diagnósticos de doenças sistêmicas, ou seja, de doenças no corpo que o paciente nem sabia que tinha. Por exemplo, esses dias atrás eu atendi uma paciente que tinha uma retinopatia diabética. O que é isso? O diabetes, quando fica descontrolado por muito tempo, ele causa essa doença no fundo do olho, com sangramentos e que também pode levar à cegueira. E era uma paciente que nem sabia que tinha o diabetes. Então, o exame oftalmológico com o oftalmologista é muito importante. No exame oftalmológico, o oftalmologista vai ver o quanto você está enxergando, se você tem grau, se precisa de óculos ou não, a pressão dos seus olhos, o fundo do olho, se tem alguma doença na parte externa. Então, não é só o óculos, é importantíssimo um check-up anual. Agora vem uma pergunta que eu também penso ser corriqueira. Quando se fala em cirurgia, hoje, a maioria das pessoas com um pouco mais de idade já tem passado, né, por um oftalmologista que indica a cirurgia da catarata. Isso é um pensamento também que muitos achavam que acometia somente pessoas de mais idade. Ontem mesmo, numa aula que foi ministrada pela sua mãe, a doutora Edna Almodin, alguns casos provocam a catarata até em pessoas com idade inferior a 20 anos ou pouco mais de 20 anos. A catarata, voltando a falar da catarata, ela associada ao glaucoma, é algo assim que a gente tem que se preocupar bastante, ou tudo pode ser, de certa forma, controlado? A visão que a gente perde pela catarata, a gente recupera, o que é ótimo. A do glaucoma, não. E algumas vezes nós temos os pacientes com as duas doenças juntas. E realmente isso é uma pergunta muito comum no consultório. Doutor, eu tenho glaucoma, eu posso operar meu glaucoma junto com a catarata? Ou eu tenho glaucoma, então não posso fazer a catarata? De forma alguma. Tem como fazer as duas cirurgias no mesmo ato cirúrgico. Tem uma recuperação, inclusive, melhor para o paciente, passa uma única vez por anestesia, pelo repouso, pelo pós-operatório. Então eu vou te corrigir um pouquinho, doutora, que eu fiquei confuso. Como assim, a senhora falou assim, de forma alguma é que há condições, sim, né? Sim, então sim. pode ser feito. Sim, com certeza, tá? O intuito é remover a catarata, implantar a lente dentro do olho e fazer a cirurgia do glaucoma para estabilizar a pressão. Isso é feito com laser, com tecnologia mais avançada, ou ainda as práticas, né, um pouco mais antigas? Tanto a cirurgia de catarata como a cirurgia de glaucoma hoje podem ser feitas a laser. Isso tem uma recuperação do paciente mais rápida, um retorno da visão mais rápido pela retirada da catarata, menor taxa de complicações. Hoje em dia existem cirurgias para glaucoma a laser que a gente não precisa nem dar ponto mais. Mas existem as indicações específicas também que devem ser conversadas com o oftalmologista. Mas isso é uma coisa muito comum no consultório. Existem as duas cirurgias juntas, podem ser feitas. E é só conversar mesmo com o seu oftalmologista, fazer os exames pré-operatórios e isso com certeza é possível. Todas as questões envolvendo a visão é algo muito delicado.
Então, quando nós temos um estreitamento com um médico da família, um médico que cuida, né, generalista, né, que cuida de tudo um pouco, nós não podemos esquecer que cada um tem o seu fator de importância dentro de um complexo que é o universo do nosso existir, né, do nosso corpo. A visão hoje, ela está sendo melhor recuperada com a tecnologia, ou ela está sendo melhor recuperada porque está havendo uma conscientização maior e melhor da população ir em busca, né? Buscar a sua melhor qualidade de vida. Eu acho que os dois, Val. Acho que a informação está chegando de uma forma muito mais fácil para as pessoas, então as pessoas buscam mais rápido o atendimento. Uhum. Antigamente a gente via que as pessoas iam ao oftalmologista quando a visão estava muito ruim ou quando quebravam óculos. Hoje não, ainda bem que a gente tem grande parte da população que tem vindo a buscar e fazer a prevenção, que sempre é o melhor. E a tecnologia ajuda muito também. Uhum. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente só tratava glaucoma quando a gente já tinha perda de visão. Ou seja, a gente tinha perda de campo visual. Então, existe um exame, que é o campo visual, que detecta a perda de visão no paciente com glaucoma. Uhum. Hoje em dia, não. A gente tem a tomografia do nervo óptico. A tomografia, se o paciente já perdeu a primeira célula no nervo, esse exame já me mostra. Por quê? Para a gente começar a ter perda de visão no glaucoma, tem que perder pelo menos 30% a 50% das células do nervo. Então, a gente já consegue fazer o diagnóstico antes de ter a perda de visão. E assim acontece em várias áreas dentro da oftalmologia. Doutora, falou de um exame, indo em clínicas que estão ali competindo com o que ocorre nos grandes centros, né? Independente se é uma cidade pequena ou não, mas que tem essa condição de tratar, de diagnosticar, né? Quais são, assim, os exames que dentro de uma clínica é importante ser feito? Eu fiz, né, um parâmetro, porque hoje em dia você vai numa clínica que ela é favorecida com alguns equipamentos, você vai num canto, vai no outro, né? E a hora que chega na mão do médico, oftalmologista ou da médica, já tem ali condições de fazer um levantamento, né, de como está essa visão. Uhum. Então, quais são, assim, os equipamentos, a pessoa procurar realmente saber se aquele médico, aquele consultório, aquela clínica tem condições de fazer um mapeamento como tem que ser feito da visão? Na verdade, Val, o primeiro contato com o oftalmologista, ele já consegue direcionar para praticamente todas as doenças. Então, a medida da acuidade visual, que é feita durante uma consulta, ou seja, a medida de quanto você está enxergando para ver se está dentro do normal ou não. Que são aquelas letrinhas que a gente enxerga, né? E não adianta tentar adivinhar. Não, o importante é falar o que está vendo. Exatamente. Uhum. A biomicroscopia, que é um exame que a gente faz na lâmpada de fenda, que vê toda a parte externa dos olhos para ver se tem alguma normalidade, catarata, outras doenças da superfície ocular e da parte externa. Um bom exame de fundo de olho para ver a retina, para ver o nervo óptico e a mácula como estão. E a medida da pressão intraocular. Esses são exames essenciais. A partir desses exames básicos, aí o oftalmologista consegue direcionar o paciente para outros exames diagnósticos complementares, caso haja suspeita nesse exame inicial. Então, a visão, ela tem que ser realmente algo que a gente tem que pensar sempre com muito cuidado. E agradeço a sua presença aqui, porque vem elucidar, né? Uma situação como essa não é uma situação de desespero, mas sim de cuidado, né, doutora? Exatamente, Val. E o prazer é todo meu. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Nós tivemos esse privilégio de trazer a doutora Juliana Almodin para conversar conosco hoje. Ela é médica do Hospital de Olhos Provisão, ou Provisão Hospital de Olhos,
mas o importante é que o hospital fica dentro do Hospital Almodim. E nós queremos, nessa oportunidade, mais uma vez, alertar todos que o cuidado com a sua visão, somente o médico oftalmologista pode lhe acompanhar e pode também lhe indicar, né, a patologia ou aquilo que você tem nos seus olhos. Isso é muito importante. Mais uma vez, obrigado. Nós estamos encerrando o programa Comunidade do Conhecimento de hoje, que teve a doutora Juliana Almodim, médica oftalmologista aqui de Maringá. Numa outra oportunidade, certamente, uma outra profissional, um outro profissional, aqui estará para debater com a gente ou para falar conosco sobre outra patologia ou sobre outra necessidade que você sempre ali vem nos indicando através das nossas redes sociais. A você um grande abraço e até uma outra oportunidade. Até lá.